Então vamos lá, dar início à nossa aula sobre sensores, parte 2 do Golf 1.8 IE. Um Golf com uma injeção eletrônica tipo monoponto, né? Vamos lá ao nosso quarto encontro do Golf. Aula passada eu falei sobre o sensor de rotação, temperatura do motor, que é o da água, e o VSS. Bom, rotação é importantíssimo, né? Fundamental. Está junto com o distribuidor, né? Faz parte do distribuidor, embora você troque o Hall separadamente. Mas é graças ao eixo do distribuidor ligado ao comando auxiliar, as janelinhas do rotor, né? Ao sensor Hall, que nós temos um sinal digital, que já é rotação, PMS e fase. Pessoal, é um sensor que mata 3, tá? Ainda, o temperatura do motor, estão lembrados que ele é 2 em 1? Ele é duplo. Nesse Golf, o sensor de água, a temperatura do motor, é de 4 fios. 2 são do resistor da injeção eletrônica, a temperatura da água. 2 de outro resistor, painel de instrumentos. Tá? Ele é um duplo isolado. É só a mesma carcaça, mas lá dentro tem um resistor da temperatura da injeção, um resistor da temperatura do painel. São 4 fios, 2 e 2 isolados. E o velocidade do veículo. Na aula de hoje, sensor parte 2, nosso quarto encontro, irei fechar o assunto sensores. Sensor lambda, temperatura do ar e posição da borboleta. Com certeza, esse posição da borboleta é o tema que mais chama atenção nesse carro, né? Já já veremos os detalhes. Nossa diagramação inicial do Golf. Esse é o MA123 e ali os sensores, ó. Rotação e PMS, temperatura do motor, VSS, lambda, temperatura do ar e posição da borboleta aceleradora. Vamos lá? E os atuadores, os comandados pelo módulo, quem são? Eletroinjetor, só tem um, atuador de lenta, ignição, canister e o aquecimento do coletor. Então são temas das nossas próximas aulas até o final do ano aqui no seu MEC. Introdução. Nessa aula sobre os sinais de entrada, veremos os detalhes sobre o sensor de oxigênio, a popular sonda lambda, temperatura do ar admitido e posição da borboleta aceleradora. Então vamos ao Golf 1.8. Boa aula e participação a todos. Tá aí o veículo, né? O Golf modelo antigo. Vamos aqui de cara a alguns detalhes. A grande curiosidade desse veículo é a ausência total de um sensor que mede a entrada de ar do motor. Não tem um sensor que mede o ar, pessoal. Ó, não tem MAF, não tem MAP e não tem fluxo de ar. É raro isso no mercado, né? É muito difícil. Sendo de grande importância, aliás, é fundamental, né? O sensor duplo de posição da borboleta aceleradora. Ou seja, não tem gato, caça com rato. Não tem cão, caça com gato. Tá? É mais ou menos isso. Não tem MAF, não tem MAP, não tem fluxo de ar. É pela borboleta e pelo sensor de rotação do motor que nós temos o controle desse cálculo de entrada de ar. Legal? Então, vamos falar mais sobre isso já já para vocês. Está aí o motorzinho 1.8 transversal, né? Montado aqui no Golf. E vamos já falar sobre esse detalhe do motor. A posição bem centralizada do sensor de temperatura do ar admitido, bem ao lado do único bico injetor, né, desse sistema, auxilia a medição e cálculos de massa de ar admitido, junto do sinal do sensor TPS. Pessoal, se você não tem um MAP, MAF, fluxo de ar, outros sinais que em outras injeções são complementares,
começam a se tornar fundamentais agora. É o caso do posição de borboleta e o caso do temperatura do ar. É muito importante calcular a temperatura do ar, porque isso influencia diretamente na quantidade de ar emitida, tá? Então vamos falar sobre esses detalhes. Está aí a ECU, a unidade de controle eletrônica desse modelo. Essa é a unidade Bosch, com a denominação MA123, deve ser bem rápida nos cálculos do speed density, com os valores de rotação, posição de borboleta e temperatura do ar para calcular a massa admitida. Pessoal, o que é o speed density? Está dizendo, né? Speed, velocidade, rotação, density, densidade. Ele calcula a massa de ar admitido pela rotação e densidade do ar. E a densidade do ar, nesse caso, não tem MAP. Não tem MAF. Não tem fluxo de ar. Tem que ser pela borboleta e a temperatura do ar. Tá? É muito curioso. Mas, primeiro vamos falar sobre a sonda lambda desse carro, né? Tá aí na telinha de vocês, né? Ó, a sonda lambda, o fio bem longo, né? É um modelo de sonda tradicional, modelo Finder, né? O tradicional da sonda, não é planar. É uma sonda convencional de 4 fios, 2 fios brancos, 1 fio cinza, 1 fio preto. Pessoal, padrão, preto é a resposta, cinza o aterramento da sonda e os 2 brancos, positivo e negativo da resistência de aquecimento. Normal, tá? Uma sonda lambda convencional, tá? Mas vamos falar primeiro sobre ela. Montada na tubulação de saída dos gases de escapamento, antes do catalisador, mas afastada do coletor de admissão, temos o sensor que mede a quantidade de oxigênio nos gases de escapamento. Então, sempre se fala em sonda lambda, sensor de oxigênio. O que ele mede ali, esse sensor? Só o oxigênio. Sonda lambda, pessoal, não mede poluente. Ela mede apenas o oxigênio. Ou seja, pela quantidade de oxigênio medida, ela vai gerar um sinal elétrico mais perto de 1 volt, mais perto de 0 volt. Nessa variação, teremos os cálculos que determinam que a mistura está rica ou que a mistura está pobre. E aí o módulo faz a correção, aumentando ou diminuindo o TI, o tempo de injeção. Tá? Vamos lá para o funcionamento da sonda. Está vendo na tela? A sonda lambda, né? Justamente na passagem do escapamento. Tá? Ou seja, a tubulação do escapamento tem a rosca onde a sonda é fixada. Mas o sensor lambda, que é essa peça aí na cor em vermelho, está lá dentro. Está enfiado justamente no meio da circulação dos gases. Só que esse sensor, ele faz o quê? Um comparativo com o oxigênio dentro dele, também as bolinhas azuis claras dentro da lambda, que vem até pelo fio, né? Pode ver, ó, tem uma bolinha vindo pelo fio. Também vem pelo fio esse oxigênio dentro da sonda. Esse oxigênio dentro da sonda, ele não mistura com o de fora da sonda. E esse sensor é do tipo DDP, diferença de potencial, ou seja, quando ele está aquecido, ele compara a quantidade de oxigênio dentro dele, que é teor constante. O que é teor constante de oxigênio, pessoal? 23, 24% de oxigênio, não é isso? Nós temos na atmosfera? É isso. 23, 24%, né? É 22, na verdade, né? Acaba tendo a correção para próximo de 22%, tá? Mas essa casa, de 22 a 25%. Se você tem aí na oficina analisador de gases, obviamente ele mede os gases, mede oxigênio. Liga o analisador sem ligar no carro. Deixa ele medir o ar. E olha o oxigênio.
vai dar em torno de 22%, 23%, porque é teor constante de oxigênio. Mais ou menos isso que a sonda faz. O oxigênio dentro dela fica com teor constante. Ao redor, teor variável. Nessa variação, gera um sinal elétrico, quando a sonda está aquecida, de até 1 volt. Mistura rica, 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 vai dar 1 volt. Mistura pobre, pobre, próximo a 0 volt. E aí há oscilação. Tá? Vamos lá ao funcionamento. Após estar aquecida pela resistência de aquecimento e também, pelo aquecimento lento da tubulação. Opa, para aí. Vou falar esse pedaço primeiro. Acabei de dizer para vocês que a sonda lambda, o sensor de oxigênio, é um gerador de sinal. Ela gera um sinal elétrico de baixa intensidade, é verdade. Até 1 volt, baixinho, quando eu estou estressado, eu vou medir no multímetro, chega a 3 volts. Minhas mãos. Faça você aí no dia a dia, quando está bem estressado. Mede você no multímetro. As 2 mãos, um em cada garra. Aí dá 2, 3 volts, hein? Aí está estressado. Vai jogar bola para desestressar. Tá? A sonda lambda precisa estar aquecida para poder gerar esse sinal baixo de até 1 volt. Para ter o aquecimento, vai ser de 2 formas. Na verdade, é a somatória das duas. O aquecimento do escapamento. Essa sonda está antes do catalisador, então ajuda isso. Só que ela está longe do coletor. Onde é a parte mais quente do motor? Na câmara de combustão. Logo em seguida, o coletor de escape. A sonda está um pouco longe, então demora para esse calor chegar até a sonda, pelo escapamento. Então, ela tem também uma resistência elétrica para aquecer a sonda. Positivo e negativo. É por aí que ela vai aquecer. Por quê? Ela é um gerador de sinal ótimo. Legal. É sim. Só que tem que estar quente. Se fala muito acima de 300 graus Celsius. Geralmente aí na casa dos 200 graus Celsius ela já começa a funcionar bem. Tá? Bom, continuando então. Esse sensor gera um sinal elétrico na comparação da quantidade de oxigênio dentro da sonda, que vem pelo fio, e na passagem dela, que é o escapamento. Então ela mede a quantidade de oxigênio na tubulação de escape, pela diferença de potencial entre dentro e fora dela. Tá ok? Olha que legal o conector do sensor, Não vou nem falar desse contato aí, tá, pessoal? É brincadeira, a foto que eu arrumei aí, tá? É brincadeira, Mas, vamos lá. Tá? Olha a sujeira que está ali dentro no conector, Porque essa sonda, pessoal, ela tem um conector diferente das demais da linha Volkswagen. É quadrado cada conectorzinho, dos 4 fios, ó. Tem 3 e mais um. Então é difícil encontrar essa foto, essa sonda desse carro, tá? Ela é um pouquinho diferente da usada aqui na linha Volkswagen nacional, Ele tem um formato trapezoidal, arredondado, Aqui não, é retangular mesmo, Então tá aí o conector da sonda lambda desse carro. Um pouco diferente, Bom, de qualquer forma, é uma sonda convencional, tradicional, do tipo Finger. Dá perfeitamente para utilizar as sondas adaptáveis, as sondas chamadas universais. Funcionam muito bem nesse carro, porque essa sonda específica é muito difícil encontrar, tá? Muito difícil. Então, tá aí o desenho do sensor, a foto do conector dessa sonda lambda de 4 fios. O sensor, ele faz a comparação pelo sensor, que mede a quantidade de oxigênio comparando e pela diferença de potencial, gera um sinal elétrico de baixa tensão direto para a unidade de controle. Então, desses 4 fios, pessoal, um é positivo e um é negativo do aquecimento. Esses 2 fios brancos, o positivo e negativo, não passam pelo sensor. Nem o positivo, nem o negativo. Eles são só da resistência de aquecimento,
Não tem nada a ver com o sinal da sonda. A função é aquecer a sonda. Aí o outro fio cinza é aterramento do sensor e o fio preto a resposta. Ou seja, o sensor em si não tem alimentação positiva. Entenderam isso? O sensor não tem alimentação positiva, só tem negativa. Ou seja, ele é um gerador de sinal elétrico. Ah, tudo bem, como falei, né? É baixo, até 1 volt, né? Às vezes, quando você está estressado, dá 3 volts na sua mão, né? Mas não importa. Ele gera o sinal elétrico. Vamos lá. Olhem bem o conector, né? Aquele bem sujinho que eu mostrei para vocês, né? Tá brincadeira esse conector elétrico, né? Isso que vai gerar um mau contato, né? Observem que temos 3 pinos e um isolado, separado. Por que será? Será que esse aí é o cara? É a resposta? É. Vamos lá. Esse conector separado dos outros 3, ele é o principal. Ele é o sinal de resposta da sonda lambda. Então são 4 fios. Terminal 1 é aquele separado. Está ligado ao pino 38 do módulo. É o sinal de resposta, é o fio preto. Terminal 2, o aterramento, o fio cinza. É direto aterramento, tá? Não é no módulo. Terminal 3, F18, é o positivo, né, da resistência de aquecimento, está ligado ao fusível 18. Pino 4 é o outro branco, aterramento, também da resistência. Então ficou assim, ó. Pino 1 preto, 2 cinza, 3 branco, 4 branco. A variação de resposta do sensor de 0,1 a 0,9 volts. De 0,1 a meio volt, mistura é pobre. De meio volt a 0,9, quase 1 volt, significa mistura rica. Dá para medir a resistência da resistência, né? Vou repetir o nome, né? Ó. Dá para medir a resistência da resistência de aquecimento, tá? 5 ohms de resistência elétrica, tá? Então tá aí o sensor de oxigênio à sonda lambda. O sinal de resposta lá pelo fio preto para unidade tem que oscilar rapidamente. Ou seja, 0,1, 0,9, 0,2, 0,8 e sempre alternando, né? De rica para pobre, rica para pobre. Ok? Vamos lá a um outro sensor dessa nossa aula. Temperatura do ar do motor. Ué, cadê o sensor nessa foto aí? Tá um pouco escuro ali para enxergar, né? Mas ele está exatamente junto do bico injetor. Ao lado ali, ó, do regulador de pressão, na tampa do corpo de borboleta. Bem centralizado. Esse é o sensor de temperatura do ar admitido. Vamos lá falar sobre ele. Serve para medição através também, ó, é parecido, pessoal, o funcionamento com o sensor da água. Até valores de resistência e tensão são muito próximos, tá? Então, através de um termistor do tipo NTC, que altera o sinal de tensão, controlado pela ECU de 5 volts, de acordo com a temperatura do ar medido pelo sensor. Então, ele é um termistor tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Aumenta a temperatura, diminui a resistência, tá? O módulo manda 5 volts exclusivo para ele e controla essa queda, tá? E ele vai medir o quê? Pelo ar que passa por ele, abaixando, né? Mexendo com ele, ele mede a temperatura. Isso altera o sinal para a ECU, que vai alterar aquele cálculo do speed density. Lembra? Rotação, densidade do ar, vai usar muito o sinal do sensor do ar para esses cálculos do speed density, rotação versus densidade. Vejam que curioso. Pessoal, você vai ter que trocar esse sensor desse carro, tá aí a peça. Como assim? A peça é isso aí. É inteira assim. Vem um conector elétrico de 4 fios. 4 fios. Podem ver, ó, temos 4 fios ali. A cabeça do bico
e o sensorzinho ali do lado. Como assim a cabeça do bico? Lembra que esse bico injetor tem 2 pinos para cima? Parece, né? A gente brinca que é o bico tipo chifrudinho. Parece, né? Entra nesse conector. Então, o sensor do ar é praticamente a tampa do bico. E é o que fixa o bico injetor também, ó. Aquele orifício que estão enxergando ali, ó, é o que prende essa tampa no bico e o que fixa o bico na tampa. É o sensor do ar. Faz parte de tudo isso aí. Está ligado aos pinos 1 e 4. Vamos lá? Ó, veja aqui que legal, ó. Pinos 1 e 4 é o sensor do ar. Ó, o pino 1 está ligado ao terminal 43 do módulo. É os 5 volts que o módulo manda e controla a queda de tensão. O pino 4 está ligado ao 17 do módulo. É o pino do aterramento do sensor. 1 e 4. Pino 2 e 3 são do bico injetor. É um bico só, né? Ó. O pino 2 é o F18, quer dizer, está ligado ao fusível 18. É o positivo do bico. O pino 3 está ligado ao 07 do módulo. É o pulso, é o TI do bico injetor. Tá? E veja aqui o corpo TBI. Esses 4 fios, pessoal, vão aqui, ó. Olha aí, ó, bem do lado do cabo do acelerador, na tampa do corpo TBI. Estão vendo esse conector grande aí, ó? São os 4 fios, que são 2 para o bico injetor, 2 para o sensor de temperatura do ar admitido. Belezinha? Vamos lá a mais uma dica. O conector do injetor contempla também o do sensor de temperatura do ar admitido. Assim, na troca desse conector ou falha de mau contato, devemos sempre desconfiar dessa conexão. Pessoal, dá muito mau contato, não no sensor, no lado do chicote. Dá muito mau contato ali. Fiquem de olho. Belezinha?